Toda dor é enxergar a sua vida de cima. Antigas amolações se tornam insignificantes. Já perdas assumem a condição de raridades de saudade. Esse foi um dos trechos do livro Manual do Luto, do Carpinejar, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal a gente vai conversar sobre filmes, séries, livros que nos ajudam a olhar a vida de diferentes perspectivas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever, ativar as notificações para não perder nada e ajudar no crescimento do canal. Esse livro foi indicado por uma pessoa queridíssima e o nome dele no início me gerou muito estranhamento, porque quanto mais eu lia, mais eu percebia que de manual não tinha nada. E para ser bem sincera, o que eu estava buscando era tudo menos o manual, porque eu tinha acabado de enfrentar uma das perdas mais significativas da minha vida e eu sabia que me conhecendo um passo a passo seria o caminho menos possível de me auxiliar nesse momento. Mas eu confiava muito na indicação, então eu segui em frente e foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Depois eu descobri que o título foi proposital, porque o próprio Carpinejar deixou bem claro em entrevistas que não tem como existir um manual para algo que é tão pessoal e singular, a experiência do luto. Uma das premissas que embasa o livro é que o luto não é uma doença, não é algo a ser superado, mas é algo que vai acontecer durante toda a sua vida, depois que você se despede de alguém querido. É um processo que vai estar com você e que não só vai representar um marco da sua vida, mas ele vai mudar toda a sua forma de perceber o mundo e a sua existência. Com alguém que se foi, também vai embora uma parte nossa, a percepção que essa pessoa tinha sobre nós, aquilo que ela fazia para nós. Então, essa pessoa vai continuar muito viva nas nossas memórias, mas nas dela não existe mais nós, né? Não existe mais você que perdeu essa pessoa. Então, de alguma forma, também existe uma morte de nós na perda de alguém que a gente ama muito. E o quanto que isso traz mudanças, eu acredito que é inevitável. Se você realmente está vivenciando o luto, se você realmente está com a coragem de olhar para isso de frente, não tem como não ser modificado, não tem como você encarar a sua existência da mesma forma, sabendo e lembrando de uma forma tão dolorosa que nós temos um prazo aqui na Terra, que nós temos um tempo limite e que podemos olhar de diversas formas para essa informação. Podemos olhar com um certo ar de tristeza, mas também percebendo que por termos um limite, a gente pode entender quais vão ser as nossas prioridades, para onde a gente vai escolher olhar, onde é que a gente vai escolher investir o nosso tempo, o nosso afeto, a nossa disposição. Então, é impossível que as coisas não mudem de perspectiva quando você tem uma perda tão significativa na tua vida. Você passa a notar as pessoas enlutadas com muito mais atenção, a se aproximar muito mais da experiência delas, como se você pudesse viver essa experiência tão solitária, mas na companhia de um outro alguém. Então você se sente um pouco menos desamparado. Você também começa a perceber que no momento da perda, a tendência é que você se distancie do corpo, que você fique ali no automático, como se você tivesse, na verdade, nas lembranças com aquela pessoa e não naquele tempo e no espaço presente. Talvez você se depare com a insatisfação e a raiva completamente irracional de que, poxa, por que essa pessoa foi embora agora? Se outras aqui poderiam ter ido antes, né? Se a pessoa aqui é mais velha e poderia ter ido antes. Pode ser duro falar assim e cru, mas isso é uma experiência muito descrita, né, e compartilhada pelas pessoas que vivenciam o luto. Fora aquela sensação de que você vê as pessoas seguindo as suas vidas, vivendo o seu cotidiano, indo pra academia, trabalhando, etc. E você começa a pensar, meu Deus, como é que o mundo continua a girar, mesmo sem essa pessoa presente? E o Carpinejar, ele consegue falar isso de uma forma muito legal, descrevendo e não interpretando
de forma que você consiga se identificar. Ele também traz a singularidade de cada luto, né? Então, ele descreve um luto da perda de algum esposo, uma esposa, de um parceiro, parceira, de um filho, de uma avó, um avô, dos pais, né? De uma mãe, de um pai. Então, é interessante como ele tenta passear ali por essas diferentes formas de relações. E ele busca nessas diferentes formas de descrever a quebra de uma expectativa que muitos de nós tendemos a ter no senso comum, que é, por exemplo, perder uma pessoa mais velha, tipo um avô, uma avó que já está muito velhinho, e imaginar que vai sofrer menos porque essa pessoa já estava mais velha, já tinha vivido a sua vida, quando na verdade a gente tem muitas memórias, né, com uma pessoa, tende a ter pelo menos, com uma pessoa próxima que viveu muito tempo, a gente tende a ter muito mais memórias e recordações construídas com afeto do que uma pessoa que vive menos tempo com a gente. Então ele busca também desmistificar, quebrar algumas expectativas, fazendo a gente entender que o luto também tem a ver com a intensidade de afeto investido ali, com a proximidade que a gente tem com a pessoa que estava na nossa vida, se essa pessoa estava no nosso cotidiano com mais frequência, com menor frequência, se ela partilhava momentos mais próximos da gente. Então isso tudo tem a ver com a maneira como a gente vai vivenciar o luto. Para mim, o livro me ajudou a dar contorno a certas experiências, a me organizar internamente de tudo aquilo que eu estava sentindo e vivenciando, de um processo que não vai ter um ponto final, né? Que vão ter altos e baixos, vindas e voltas. Então, ele me ajudou a elaborar melhor o que estava acontecendo, de forma tal que eu pudesse conviver com ele de maneira menos penosa, de uma forma mais fluida. Então, a proposta do Carpinejar nesse Manual do Luto, nesse livro, é trazer a convivência com o luto menos penosa, né? Mais possível de se viver, ao invés de trazer uma maneira de superar esse luto, sabendo que ele vai fazer parte da nossa vida para sempre, na melhor das hipóteses, se essa pessoa foi realmente significativa na tua vida. O livro nos aproxima da realidade, nos aproxima do sofrimento, inclusive, que é viver essa realidade, mas ele também nos traz esperança para que a gente possa entender que essa dor que um dia foi maior do que nós vai passar a diminuir a ponto de caber na gente e que a gente vai poder nutrir esse terreno em volta desse vazio, dessa ausência, de forma tal que vai existindo outras formas de vida nesse terreno que circula esse vazio e essa ausência. Como ele diz na página 24, toda despedida é como herdar um terreno. Você deverá construir a casa no local. Não há nada lá, só mato e entulhos. Eu indico esse livro para qualquer pessoa que esteja vivenciando o luto, independente de quando ele começou. E até para as pessoas curiosas, né, que gostam da temática, acho que é uma maneira diferente de entrar em contato com essa temática sem ser a partir de uma perspectiva mais técnica e formal, mas como uma perspectiva descritiva que particularmente me agrada bastante. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com pessoas que tenham interesse ou que estão vivenciando o luto também. Eu espero vocês no próximo vídeo.